Aqui temos o capítulo 2 de Apocalipse. Jesus agora começa a escrever as 7 igrejas de forma específica, mas ao mesmo tempo ele mostra que ele é aquele que se apresentou no capítulo 1 e também dá uma esperança futura. Ele fala algo geral que só vai acontecer no final de todas as coisas, para cada uma delas. Apesar de ser uma mensagem específica para determinado lugar. A primeira que ele escreve é a Éfeso. Éfeso era uma das 7 cidades, todas elas ficavam na parte sul da Ásia, e a primeira carta é a Éfeso. Ele fala que esta escreve a igreja de ao anjo da igreja de Éfeso. Uma mensagem que Deus revelou a João para ser entregue àquela igreja. Uma mensagem para ser enviada àquela igreja. Então ele cita, escreve ao anjo. Esta mensagem é daquele que tem nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aquele que tem nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais é aquele que se apresentou a João no capítulo 1. Ele então fala que ele é aquele mesmo que tinha falado com João e que agora ele vai falar às igrejas. E a Éfeso ele diz: eu sei as tuas obras, sei que você tem permanecido na fé, você tem tido muita paciência, vocês também reconhecem aqueles que são falsos apóstolos. A igreja tinha uma visão madura, equilibrada sobre a fé para identificar os falsos apóstolos. Então Jesus elogia aquela igreja por causa disso. A igreja ao povo da cidade de Éfeso. Mas ele diz: tem uma coisa ainda contra vocês. Vocês não me amam como antes. Então, apesar de alguns elogios que Jesus faz a eles, tem essa questão aqui que parece ser muito séria. Jesus diz: vocês abandonaram o amor que tinham por mim no princípio. Lembrem de onde vocês caíram e se arrependam. E voltem. A gente não pode dizer exatamente, detalhadamente, em que consistia esse amor que eles tinham por Jesus. Mas era algo que eles perderam. E Jesus diz que se eles não se arrependessem, Jesus viria e tiraria o castiçal deles, removeria o seu castiçal. O que é o castiçal? Ele mesmo já tinha explicado que é a igreja. Castiçal é a igreja. Se Jesus diz que vai remover o seu castiçal, significa então que eles deixariam de ser igreja do Senhor. Jesus elogiou algumas coisas, mas tinha essa questão séria. Se eles não se arrependessem, claro que não era exatamente todas as pessoas, mas de um modo geral, essa era a crítica de Jesus à igreja, aquele pessoal. E então Jesus removeria o seu castiçal. Jesus fala seriamente. Então pode existir esse caso, como aqui, de o povo estar negligenciando algo importante e por isso se perder, mesmo tendo algumas coisas a serem elogiadas. E por fim ele diz: ouçam o que o Espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora ele fala algo geral, que toda igreja pode receber isso e esperar. Ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, paraíso de Deus, é algo que só vai ser a realidade aqui quando Jesus voltar. A árvore da vida a gente só vê lá no Éden, no paraíso.
que o homem tinha acesso quando era puro, perfeito, e depois do pecado o homem foi afastado da árvore da vida. Então no final, quando Jesus voltar, ele vai dar novamente da árvore da vida ao seu povo. E o vencedor é que vai chegar lá, aquele que perseverar, que observar a sua palavra. Então isso é o que ele diz à igreja de Éfeso. Ele se apresenta como aquele que ele era, que tinha falado com João, ele elogia alguns pontos, ele dá uma crítica construtiva, muito séria, e ele dá essa esperança de que aquele que vencer estará comendo da árvore da vida.